Hoje eu vou falar de um daqueles filmes que passam despercebidos por muita gente, mas que tem um toque marcante o suficiente para quem deixa se levar por essa história. Hoje a gente vai falar sobre A Tartaruga Vermelha. Vem comigo. Meu primeiro contato com esse filme aqui veio lá em 2016. Ele estava concorrendo com Minha Vida de Abobrinha, Scooby e as Cordas Mágicas e Moana e Zootopia naquele Oscar. E eu posso falar tranquilamente que, tirando Moana e Zootopia, qualquer um dos três merecia muito mais ganhar aquele Oscar, por mais que Zootopia tenha ganho. Essa é a versão do Ricardo anti-imperialismo norte-americano? Não. Por mais que o discurso caiba, eu acho que esses três filmes que eu falei, tirando Moana e Zootopia, tem muito mais do que pode mudar na sua vida, seja você uma criança, um adolescente ou um adulto, do que Zootopia e Moana. Só isso. Tem um efeito que muita gente traz para analisar filmes, é que o filme só é bom se ele durar com o tempo, né? E eu diria que isso é até uma falácia, até porque cada filme é um produto do seu próprio tempo. Tirar esse filme de quando ele foi lançado é como se tirasse o futebol dos gramados. Vira outro esporte, vira outra coisa. No entanto, existem filmes, como eu falei de A Viagem de Chihiro, que conseguem trazer novas perspectivas após uma reassistida ou uma nova assistida depois de alguns anos de diferença. Eu tenho filmes que fazem isso comigo, principalmente os do Scorsese, do Kubrick, do Kurosawa, ou o próprio do Isao Takahata ou do Hayao Miyazaki. Então, dito isso, eu fui assistir esse filme esperando uma experiência do Estúdio Ghibli, ainda mais com o próprio Isao Takahata na produção desse longa. O primeiro impacto para mim foi quando eu fui assistir esse filme com essa visão de ter essa experiência do Estúdio Ghibli, e eu chego lá e tem traços de animações europeias. É claro, existe um movimento muito bonito entre a animação europeia e a animação asiática, mas ainda assim foi impactante para mim porque eu não esperava isso de jeito nenhum. Eu tava indo assistir um filme de uma animação japonesa, mas aí eu descobri que a Wild Bunch também estava lá, e aí sim fazia sentido essa mesclagem entre a animação europeia e a animação asiática. Mas sinceramente, isso não importa tanto, porque o que o filme quer falar é tão universal que não diz a uma nacionalidade específica. Na verdade, o que ele quer falar é tão universal que ele nem precisa falar. Ele nem precisa usar palavras para falar o que ele está querendo falar. O filme conta a história de um náufrago que acaba parando em uma ilha. Todas as vezes que ele tenta fugir dessa ilha em uma jangada, uma tartaruga vermelha gigantesca acaba impedindo ele de realizar essa fuga. A conversa entre o homem e a natureza, que é quase uma marca registrada do Estúdio Ghibli, também tá aqui, tá? Só que dessa vez, essa conversa tá um pouco mais crua e direta, sem mergulhar tanto na fantasia que a gente vê bastante nos filmes do Miyazaki. A única puxada pra fantasia tá em um ponto de virada, mas eu ainda vou chegar lá. Porque até chegarmos nesse ponto de virada, o filme mostra esse cara se esforçando para se alimentar, sonhando até em sair daquela ilha, e mostra também o quão frustrante era para ele não conseguir sair daquele lugar. É tão frustrante para ele, tanto é que ele acaba colocando essa culpa de não conseguir fugir daquele lugar no animal, na tartaruga vermelha. Mas isso até certo ponto, porque quando ela perde esses traços animalescos e torna-se um pouco mais humana, aí ele consegue perceber que não era sobre um animal em si, não era sobre a tartaruga, mas era sobre as suas próprias atitudes. Com isso, a gente sai um pouco dessa camada mais superficial, que é a primeira história, e vamos nos aprofundar um pouco mais e falar sobre a humanidade, o que é ser humano. Eu poderia falar que esse filme trabalha muito bem o início e o final da vida, com o início do filme sendo representado na água, né? De onde viria o começo da vida na Terra. E o filme termina com a morte dos personagens em Terra. Mas isso ainda é uma camada um pouco superficial, pelo menos uma das camadas mais superficiais, eu acho. O filme, pelo menos eu enxerguei assim, tem um trabalho de falar sobre a vida vivida, aquela que vale a pena ser vivida, sabe? Que nos faz nos apaixonarmos por estar vivo. Por vezes a gente se derrete ou se apaixona por uma outra pessoa e acaba dando mais valor para de onde ela veio, para as coisas que ela vivenciou. Por vezes a gente constrói um lar, uma família e acaba tendo que aprender qual que é a hora certa de deixar as coisas tomarem seu próprio caminho. Eu já estava longe da casa dos meus pais há uns 2 ou 3 anos quando esse filme chegou para mim. Eu estava lutando comigo mesmo para fazer fisioterapia, sabe? Fisioterapia. Por
porque na minha cabeça meus pais queriam 2 doutores na família. Então, num desses momentos de raiva, eu liguei pro meu pai e falei assim: eu não tô fazendo fisioterapia porque eu gosto, eu tô fazendo por vocês, porque vocês querem. É claro que eu não falei dessa forma, e no meio daquele tsunami de palavras e raiva que eu tava sentindo, meu pai me falou uma coisa que demoraria uns 6 meses ainda pra entender, que eu acho que foi mais ou menos o prazo de eu assistir esse filme. Que ele falou que essa era a minha vida, a minha relação com as coisas que eu vivi, que eu tava passando, é o que me permitiriam ter a noção do que eu queria pra minha vida. Quando a Tartaruga Vermelha deixa de lado essa história do pai e de como ele queria ou não escapar daquela situação e foca um pouco mais na vida do filho, mostrando como ele vai se encontrando consigo mesmo e com a natureza, esse foi um impacto que me marcou de vez naquela época. Porque meio que conversava exatamente com o que meu pai estava falando. Isso sem contar o meu cenário, né? Então aquilo me fez chorar como uma criança por uma semana quase. Nossa, eu chorei pra caramba com esse filme aqui, a primeira vez que eu vi. Meu Deus do céu. Eu falei de 2 perspectivas, né? A do pai e a do filho. Então o filme consegue trabalhar muito bem essas várias perspectivas de uma forma incrível, como só o Estúdio Ghibli trabalharia. Ele mostra como a vida é feita de ciclos e conexões. Conexões entre um homem e a natureza, um pai com o filho. Esses são alguns dos exemplos de que esse filme aqui consegue mergulhar e trazer pra gente. É possível ver esse transitar de perspectivas até mesmo na animação. Aí eu volto pro que eu falei lá no começo do vídeo sobre a animação ter traços asiáticos e europeus. E a gente consegue ver muito bem esse desenhar e esse transitar dessas perspectivas diferentes. A Tartaruga Vermelha me marcou de uma forma que eu não dava conta de explicar ou falar sobre o filme há algum tempo atrás. Mas atualmente, reassistindo esse filme, ele conseguiu me marcar de uma outra forma e conseguiu me mostrar o quanto eu consigo me expressar melhor falando sobre cinema hoje do que antigamente. É claro que isso tudo, todas essas experiências e formas que impactam a gente, são pelas nossas vivências, são pelas nossas experiências que a gente tem com filmes e coisas da vida. Mas para um filme que decide falar sobre a vida, contar sobre a vida dessas próprias pessoas, sobre se despedir dessas pessoas, sobre tentar sair de situações que são aparentemente improváveis, falar sobre o nosso contato com a natureza também, ou sei lá, o ciclo da vida, é muita coisa para falar. E sim, a Tartaruga Vermelha consegue tirar isso de letra, consegue falar sobre tudo isso sem sequer precisar de palavras. Filmaço, filmaço, e quem for de coração aberto não vai se arrepender. Esse filme aqui vale muito a pena. Esse foi o meu comentário sobre a Tartaruga Vermelha, um dos filmes do Oscar de 2016, que também me marcou pra caramba. Todos os filmes que eu tô falando nessa sessão mais infantil aqui são filmes que me marcaram pra caramba e pode parecer bobinho no começo, mas com o tempo e com outras reassistidas a gente consegue perceber outras formas e outras coisas que esse filme quer nos contar. Aqui embaixo tá passando as minhas redes sociais, né? Eu acho que já passou, ou tá passando. Mas aqui na descrição também tem o meu acesso ao Letterboxd, se você quiser só seguir lá no Letterboxd, eu também sigo quase todo mundo de volta. E também aqui embaixo tem o link para o Pitacos do Leleco, o qual você pode acompanhar essa ou outras críticas lá de alguns outros filmes. Também vou deixar aqui embaixo a crítica de A Viagem de Chihiro, que é outro filme que eu fiz para esse especial aqui e que eu gosto bastante. É isso, te espero no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau e até mais!